Ora viva, penso que estamos no ar. Boa noite a todos, mais uma vez. Tivemos às 19 horas uma palestra fabulosa, um webinar fabuloso com a Inês Clara. Os feedbacks que tenho são fantásticos. E vamos ter a seguir o Filipe Fernandes para nos falar dos botes baleeiros e, portanto, todas aquelas aventuras ligadas aos botes baleeiros. Eu tive a oportunidade de conhecer o Filipe este verão na Ilha do Pico e não nos conhecíamos de lado nenhum e de uma forma desinteressada o Filipe recebeu muito bem e convidou-me para ir dar um passeio num bote baleeiro e, portanto, foi uma experiência fantástica. E eles têm esta prática de convidar pessoas de fora que mostram interesse em embarcar com eles e a dar um passeio de uma forma desinteressada, sem qualquer proveito para o objetivo deles. Entretanto, vamos fazer aqui aquela habitual espera até às 21h05, mas eu vou aproveitar para passar aqui algumas informações. Portanto, estamos a chegar ao fim do primeiro Congresso do Mar. Tem corrido de uma forma fabulosa, portanto, os feedbacks são muito bons. Portanto, quer o primeiro dia, quer o segundo dia, tivemos feedback muito bom e tenho a certeza que o dia de hoje também vai ser fantástico. É a primeira vez que isto está a ser feito em Portugal. De forma online é a primeira vez. E de forma sem ser online é a primeira vez também que está a ser feito um Congresso do Mar, verdadeiramente do mar. Ou seja, é uma coisa apolitizada, portanto não é uma organização política, não é promovido por pessoas de secretária. Portanto, fomos buscar pessoas verdadeiramente ligadas de forma direta ou indireta ao mar. E é isso que nos dá gozo, trazer novas vozes para aqui. Não sabemos quando é que vai ser organizado o próximo Congresso do Mar, talvez para o ano, talvez daqui a 2 anos, portanto, não sabemos, mas tem sido muito proveitoso. Vou aproveitar para dizer que extra congresso, nas 2 próximas semanas, às quartas-feiras, vamos ter mais 2 webinars fora do congresso. Um deles é o Francisco Lufinha, no próximo dia 12, às 21h30, e depois, no dia 19, também às 21h30, vamos ter uma palestra do Tiago Jesus, que é o nosso homem do Patrão de Alto Mar, que vai falar sobre navegação astronómica para leigos, numa apresentação que se chama Navegação Astronómica para Totós. Portanto, se você acha que é um totó e tem interesse pela navegação astronómica, não perca o webinar de dia 19 com o Tiago Jesus. Entretanto, vou aproveitar também para anunciar que na próxima semana vamos anunciar as Sailing Weeks de 2022 e com datas e com valores para quem se quiser inscrever. Durante a próxima semana, para a nossa mailing list, vamos enviar esta informação. As semanas vão ter número limite de inscrições por causa do número de barcos que queremos limitar e, portanto, quem tiver realmente interesse deve manifestar logo, é para nós contarmos com essas pessoas. E para não ficarem tristes se depois dissermos que já não temos lugar. E na próxima semana também vamos anunciar o calendário de iniciativas do Grupo Patrões de Alto Mar para este ano, 2022. Portanto, o Grupo Patrões de Alto Mar foi criado no ano 2021, com uma cerimónia solene na Messe de Oficiais de Cascais, reunindo um vasto número de patrões de alto mar e alguns convidados. E este ano temos um calendário de atividades muito interessante que vai ser também anunciado na próxima semana. Bom, os 5 minutos já passaram e está na altura de começarmos o webinar de hoje. Temos agora, neste momento, 122 pessoas ligadas e temos o Filipe Fernandes. O Filipe Fernandes é um economista. Se eu disser alguma coisa errada, o Filipe vai me corrigir. É um economista que está muito ligado ao mar, vive nas Lajes do Pico, tem o privilégio de viver nas Lajes do Pico, que é um privilégio, e é um especialista em botes baleeiros
e muito minucioso e, portanto, um perfeccionista, foi tanto quanto eu percebi, um perfeccionista. E depois tem também mais umas aventuras que eu vou desafiar o Filipe a falar um bocadinho sobre elas, porque, aliás, a primeira vez que eu vi o Filipe, não fazia ideia quem era o Filipe, mas eu estava no Censo, na popa, atracado nas lajes do Pico, e havia um indivíduo numa prancha de surf, com uma asa adaptada, conseguia voar na água, e eu estava cheio de inveja porque via esse indivíduo a passar de um lado para o outro, e morria de inveja de pensar assim, este gajo está a fazer uma coisa que deve ser muito gira, que eu acho que nunca conseguirei fazer, mas que é muito gira, e portanto mais tarde vinha saber que era o Filipe. Muito bem, Filipe, boa noite. Boa noite. Bem, eu estava preparado aqui para começar a palestra com uma apresentação minha, mas acho que já fizeste uma apresentação bastante melhor do que aquela que eu estava a pensar. Não fiz nada, tu é que vais fazer. Portanto, como todos sabem já, o meu nome é Filipe Fernandes, vivo nas Lajes do Pico, como disse o Fernando, e muito bem. Sou economista, está correto, e sou um amante do mar e de desportos náuticos. O motivo pelo qual estou cá hoje é porque, como disse o Fernando, nós cruzamos-nos cá nas Lajes do Pico este verão. Este verão foi um ano excepcional, porque devido ao Covid, durante as últimas 2 épocas, ou os 2 verões, não houve competições de botes baleeiros. E sendo assim, não havendo algumas tripulações que na terminologia de botes baleeiros chamamos companhias, vou procurar utilizar esse nome, não havendo companhias de remo de competição a treinar diariamente, libertou-me o bote, de forma a que pude fazer algo que normalmente não tenho tanta disponibilidade para fazer, que foi passear com pessoas diversas, pessoas que chegavam em veleiros como o Fernando, turistas que estavam de passagem e que mostravam interesse, alguns hóspedes do meu alojamento. Portanto, basicamente qualquer pessoa que mostrasse interesse, este ano teve, a maior parte das vezes, teve a sorte de ir dar um passeio de bote baleeiro, que é algo que, como podem testemunhar provavelmente pelo Fernando e pelo facto de que eu estou cá hoje, é algo que marca as pessoas, porque é realmente uma embarcação especial, num contexto muito especial. E é isso que eu vou procurar durante esta horinha hoje, transmitir-vos. Antes de mais, surpreendido pela quantidade de pessoas que cá está e muito satisfeito por isso. Bem-vindos a todos. Eu vou tentar esta noite transmitir-vos um pouco do que para mim é a magia do bote baleeiro açoriano. Eu sou um fã incondicional do bote baleeiro, participo em botes baleeiros já há 20 anos e sou oficial, que significa na terminologia baleeira, comandante, capitão, skipper, como queiram, do bote baleeiro. Será este ano a minha 10ª época. Tens quantos anos, Filipe? Tenho 35 anos. E então, eu vou tentar transmitir-vos um conteúdo que é realmente muito interessante, muito dinâmico e muito especial, pelo que, se isto não for interessante para vocês, só eu é que poderei estragar isto, não é? Porque o conteúdo realmente é incrível. Eu vou basear a apresentação em imagens, para ajudar a transmitir, como sabem, uma imagem vale muitas vezes por 1000 palavras. Mas antes de dar o pontapé de saída aqui, eu vou fazer uma pequena batota. Eu vou recorrer a imagens especiais e um trabalho de um valor muito especial também, que foi uma pequena peça de vídeo elaborada pelo Nuno Sá, e que eu gostava de partilhar convosco em jeito de pontapé de saída, para aqueles que ainda não sabem muito bem ou que ainda não perceberam de que é que eu vou procurar falar. Eu acho que este vídeo vai ser uma boa apresentação ao tema, e depois então do vídeo acho que já ficam com o apetite aguçado, espero eu. Por isso eu pedia que iniciassem o vídeo. Aos pés da montanha mais alta de Portugal, esconde-se a Vila das Lajes. Aos pés da montanha mais alta de Portugal,
Desmonte-se a Vila das Lajes. Quem diria que durante mais de 100 anos, integrados na baleação anglo-americana e transoceânica dos séculos XVIII e XIX, dedicados à baleação sedentária e artesanal como meio de subsistência a partir de meados do século XIX, ou empenhados desde os anos 80, não se cruza com as baleias. Percebe-se na arquitetura da vila, na literatura, na música, nas artes plásticas, no cinema, na fotografia, na festa, nos ritos, nas tradições, na memória das gentes, na religiosidade, na espiritualidade. Nas Lajes, talvez como em nenhum outro lugar do mundo, os vestígios desta ligação secular estão por toda a parte. Aqui, a cultura da baleia não é parte do passado, é parte de nós. Do alto das encostas, em redor das povoações, os antigos postos de vigia são hoje usados para orientar os barcos de observação de cetáceos. Do pequeno porto da vila, as embarcações levam turistas ao encontro dos gigantes do oceano. Cruzam-se com as cores garridas dos botes baleeiros que ainda navegam no mar. Já não em busca de baleias, mas ao serviço de regatas que evocam o espírito das epopeias marítimas do passado. Nestas águas profundas já foram observadas mais de 20 espécies de cetáceos, cerca de 1/3 de todas as espécies de baleias e golfinhos existentes na Terra. Bem como aves marinhas, tartarugas e diversas espécies. De entre as baleias, o cachalote, o maior predador do planeta e símbolo do ecoturismo nos Açores, que pode ser avistado todo o ano. A colossal baleia azul, maior do que os mais cinematográficos dinossauros. Cruzando o oceano na companhia de outras espécies de baleias de barbas. As baleias comuns. As baleias de Bossas. Ou as baleias de Bright. Aqui, nas Lajes do Pico, a capital da cultura da baleia dos Açores, conservamos o ambiente, promovemos o turismo e afirmamos uma marca cultural, que é nossa, dos Açores e do mundo. Aqui, a aventura continua. Ok, Filipe? Isto é... Filipe? Isto é outro filme, é? Ok, não, era isto. Portanto, apesar de ter havido ali, acho que houve uns pequenos saltos ali no início do filme, mas deu para perceber. Não, mas esteve muito bom, muito bom. O essencial.
Portanto, eu começaria agora, se calhar, com a... Não sei se o Pedro me pode ajudar, ou se ponho eu aqui a primeira imagem da minha apresentação. E, portanto, começamos aqui com esta imagem que no fundo localiza-nos, é as Lajes do Pico, é o bote baleeiro, neste caso o bote baleeiro do qual eu sou oficial. Ser oficial do bote baleeiro é aquilo que eu expliquei, é ser skipper, ser comandante, e que tem inerentes responsabilidades como a manutenção do bote, como o recrutamento de atletas, como os treinos, a formação, os transportes até às regatas. Portanto é um cargo de alguma responsabilidade. Este é o Maria Armanda, o meu bote baleeiro, construído originalmente em 1953, portanto está quase a fazer 70 anos. Foi alvo de algumas intervenções, ou de uma grande intervenção daí para cá, mas mantém alguma madeira original da construção original e que participou na caça da baleia. Esta é a vista para a montanha das Lajes do Pico, e isto é mesmo em frente da rampa do Clube Náutico das Lajes do Pico, que é a minha base, digamos assim, de atividades. O Maria Armanda é um bote que eu apresento, aparece aqui nesta imagem, é um entre mais de 20 na Ilha do Pico, cerca de 40 na região toda. Eles têm todos características, embora pareçam a olho nu idênticos. Esta não é uma classe One Design. Os botes baleeiros sempre foram instrumentos de trabalho, investimentos de sociedades, e portanto têm um caráter mais de desenvolvimento na sua genes do que propriamente One Design. De maneira que eles têm todos diferenças entre eles, não há dois botes baleeiros iguais. Eles têm cerca de 12 metros de comprimento, um pouco menos normalmente, e uma boca máxima de cerca de 2 metros. Portanto, grosso modo, são estas as dimensões de um bote baleeiro. As cores desta faixa que estão a ver de fora ajuda a identificar a origem, a proveniência dos botes. Tem muitos lugares espalhados nos Açores com botes baleeiros, e a cor é um grande elemento identificador. Para falar dos botes baleeiros, eu acho necessário falar um pouco, e vou tentar vos fazer um enquadramento aqui de passado, presente e futuro. O passado não é aquilo no qual eu me quero focar mais, mas acho que é necessário para percebermos a embarcação. Eu considero o passado, vou chamar o passado a época da baleação, que terminou em 87. Portanto, eu nasci em finais de 86 e o último cachalote foi apanhado em 87. Eu tinha meses. E, portanto, eu não tenho nenhum conhecimento próprio da época da baleação. O que eu tenho é uma imagem, uma visão de como as coisas eram, que resulta, mais do que qualquer outra coisa, de conversas, de partilhas de experiência das pessoas mais velhas, que é algo que aqui nas Lajes do Pico acontece muito. Sobre o presente já estou bastante mais qualificado e mais à vontade para falar. E, portanto, depois de vermos um pouco a origem dos botes, eu vou falar do que é feito hoje com eles. A vertente desportiva, uma vertente mais técnica e de caracterização do desempenho do bote baleeiro. No fim, um pequeno comentário em relação ao futuro. Portanto, eu espero que ao longo dos próximos minutos venham a perceber um conceito que eu tenho para mim, de que o bote baleeiro é um segredo bem guardado da náutica regional e nacional. Eu acho que o bote baleeiro tem méritos, tem uma história, um contexto, um desempenho, tudo à volta do bote baleeiro, acho eu, merece atenção, e é algo que deveria ser mais conhecido, e ao longo dos anos tenho verificado que não é bem esse o caso. E quando fui a Lisboa pelo aniversário da ANL, quando fez 160 anos, aproveitei essa viagem para visitar alguns clubes da zona de Lisboa e da margem sul, clubes de remo, para aprender algumas coisas para aplicar nos meus treinos e com os meus atletas.
e deparei-me que a maior parte das pessoas ficava de olhos arregalados quando viam algumas fotos e umas imagens do bote baleeiro, e a pergunta que surgia imediatamente é: de onde é? Onde é que se passa isso? E é aqui nos Açores, aqui ao lado, é cá em Portugal, e isto passa despercebido, e eu acho muito importante que tentemos contrariar isso, que as pessoas tenham conhecimento de que isto existe. Estou habituado a fazê-lo muitas vezes presencialmente, in loco, ao pé do bote, onde é muito fácil. Vamos ver neste contexto que é novo para mim se consigo transmiti-lo. Portanto, aqui uma imagem para dar um pouco de enquadramento, uma imagem um pouco dramática. Continuamos no mesmo sítio, que é o Clube Náutico das Lais do Pico. Aquelas casas, as portas que vêm ali em cima são as casas dos botes, onde os botes são guardados. E esta imagem, ao que parece, é um bote regressado de uma caça que correu mal. Tem ali o lado bombordo bastante danificado, um aglomerado de pessoas. O bote baleeiro açoriano tem esta origem não lúdica e, portanto, que lhe dá um caráter um pouco diferente. O bote baleeiro açoriano é desenvolvido a versão açoriana nas Lais do Pico pela primeira vez. E não é mais do que uma evolução do bote baleeiro americano, que é utilizado essencialmente a bordo dos navios. E, portanto, nos Açores, este conceito do bote baleeiro americano, pelas características diferentes das ilhas, quando se começa a balear das ilhas, existe um contexto completamente diferente de balear a bordo do navio. A concorrência é maior, o espaço é menos escasso, e então o bote baleeiro açoriano é uma versão mais potente do bote americano. É mais comprido. Sim? Não, desculpa interromper. Ia-te perguntar se esses botes têm um enquadramento legal. É uma pergunta do Rodrigo Alberto, que é saber se esses botes estão matriculados, não é? Sim. Têm livrete, certo? Eles têm um enquadramento especial do bote baleeiro, e é algo que eu julgo, não estou completamente à vontade para esta área, mas ao que me parece, os botes pertencem à região, estão associados à Direção Regional da Cultura, e para recuperar os botes, eles, embora tenham uma matrícula contemporânea, nós não a vemos. Eles estão um bocadinho numa subcategoria em vários aspectos. E, portanto, eu acho que esse assunto é de alguma complexidade e talvez eu prefira não entrar em demasiados detalhes. Estamos esclarecidos. Porque é um pouco, talvez não é a minha área forte. E antes de dizer alguma imprecisão, que se calhar deixava ficar por aí. Portanto, é um contexto um bocadinho à parte. Acho que a tendência ao longo dos anos é para tentar criar alguma normalização, mas não é nada fácil. Sim, o interessante é preservar isso e deixar que tenha um enquadramento legal. Exatamente. Portanto, estava eu a dizer que o bote baleeiro açoriano é uma evolução do bote americano, fica mais comprido, tem mais um tripulante, tem uma área vélica muito maior e, portanto, é de uma dinâmica, de uma potência completamente diferente e por sorte, isso afeta-lhe em termos estéticos de uma forma muito favorável também, porque a linha de água mais comprida e as suas proporções são de facto muito mais elegantes. Esta é uma fotografia e é a última desta época para fechar aqui um bocadinho esta secção do passado. Esta é uma fotografia do Maria Armanda, que é o bote que vimos no primeiro slide, na altura da caça, a caçar um cachalote. Portanto, o processo da caça, basicamente, tentando resumir, havia pessoas, os chamados vigias, que identificavam as baleias com binóculos de um sítio estratégico alto e com uma visão panorâmica do mar, sinalizavam através de um foguete, normalmente, a presença de baleias. Os botes eram colocados na água, porque normalmente estão em terra, e havia uma corrida até à baleia para o momento da caça. Mas onde eu quero me focar essencialmente é no que acontece a partir de 87. Quando Portugal se junta à CEE, na altura, fica anunciado o fim da baleação
E a baleação foi uma época que durante aproximadamente um século, um pouco mais, marcou de uma forma muito forte algumas ilhas, mais do que outras, e as Lajes do Pico é uma espécie de epicentro aqui da baleação. A costa sul do Pico é um sítio estrategicamente muito, muito favorável. Provavelmente com a Inês na palestra anterior terão falado sobre isso. É uma via rápida de cetáceos e portanto, a baleação aqui na costa sul do Pico e no Faial atinge umas proporções bastante diferentes de outros sítios nos Açores. Filipe, deixa-me só dizer, quem for às Lajes do Pico, não perca a visita ao Museu da Baleia. Olha, muito bem, ainda bem que lembraste isso, porque era algo que eu tinha em mente dizer e provavelmente como algumas outras coisas poderão ficar pelo caminho. Sobre o passado, que é algo que eu não queria debruçar, gastar muito tempo, o Museu dos Baleeiros é algo que explora isso muito bem. Está fabuloso. Eu acho que é muito, acho que tem conteúdos bastante interessantes. É um excelente museu e para além daquilo que está exposto, está também um filme que explica muito bem como é que se processava a caça à baleia. Exatamente. E portanto, onde eu gostava de me dedicar mais e fazer um esforço um bocadinho maior é para contar esta parte que vem a seguir, porque esta não está tão bem documentada no museu, não faz parte para já, que é a transformação pós-baleação. Porque, como imaginarão, se 2 para amanhã retirarmos das touradas os touros, dificilmente tauromaquia vai sobreviver, seja lá de que forma for. E, portanto, o que aconteceu no Pico com os botes baleeiros foi eles sobreviveram à remoção do cachalote da equação. Portanto, aquilo que era o objetivo primordial e todo o foco, todo o desenvolvimento destes botes, das lanchas da baleia, dos vigias, todas as artes de navegação foram desenvolvidas em prol deste objetivo e de repente este objetivo é retirado da equação. E os botes baleeiros sobreviveram essencialmente, ou exclusivamente, poderei mesmo dizer, no Pico, a essa amputação, digamos assim, de um elemento que tinha sido até então chave no seu desenvolvimento. E, portanto, esta sobrevivência à retirada do cachalote é, na minha opinião, se calhar o primeiro grande feito, e grande feito se não considerarmos que caçar um animal com muitas toneladas num bote de madeira seja a sobrevivência para mim é o primeiro grande feito dos botes baleeiros e que faz com que hoje tenhamos cenários como este, como o que vimos no filme, em que os botes são utilizados apenas num contexto lúdico. Esta transição, esta é uma fotografia que para mim é muito especial. E quando falamos na transição da época da baleação para hoje em dia, esta é uma imagem muito forte neste sentido, porque sou eu com o mestre barbeiro, o Sr. Francisco Machado, que foi um baleeiro que já não está entre nós, infelizmente, que foi uma pessoa que me marcou bastante e que nesta fotografia teria, se não estou em erro, 94 anos. E o mestre barbeiro foi um oficial icónico, assistiu a esta transformação e partilhou palcos, como é o caso desta fotografia, onde outrora se arriscava a vida com uma atividade que envolvia caça, para um novo mundo onde jovens, quando eu nasci ele teria sensivelmente 60 anos, estão a divertir-se, no fundo, e a brincar num palco que foi deles, num contexto tão diferente. E esta ponte intergeracional é um dos grandes feitos e é algo que é bastante admirável que o bote baleeiro consegue numa ilha ou nas ilhas dos Açores, onde isso acontece, consegue passar 3 gerações, 4 gerações, onde as famílias dividiram esta arte e de uma forma ou de outra participaram e beneficiaram destas embarcações.
Portanto, agora já em pleno modo desportivo. Esta é uma das modalidades do bote baleeiro. Esta é uma companhia minha de remo, uma fotografia de 2016, portanto é um exemplar de altíssima qualidade em termos de individual e coletiva. É uma companhia que veio a tornar-se tetracampeã da ilha aqui no Pico, portanto são jovens que trabalharam muitíssimo. E é uma fotografia que eu acho que espelha bem a modalidade de remo. O bote baleeiro, não sei, provavelmente haverão algumas pessoas na sala, digamos, que gostam de remo. Trata-se de remo de banco fixo, remo de ponta. São 6 remos, mais o timoneiro, que naquela fotografia era eu. E são remos que o maior remo do meu bote tem 6,15 metros de madeira maciça. E, portanto, o bote baleeiro tem a boca variável ao longo da sua extensão, como veem nesta fotografia. Nas pontas a boca é muito reduzida, no meio tem no máximo 2 metros, o que significa que cada remo é bastante específico, tem sensações muito diferentes, as mudanças são diferentes, as alavancas são completamente diferentes, os pesos, e, portanto, é uma embarcação de remo capaz, consegue atingir, com uma companhia masculina muito forte, consegue atingir picos curtos de 8 nós e aguenta condições de mar bastante agressivas comparadas com a maior parte das modalidades remo que conhecemos pelos clubes. Esta é uma fotografia também de remo, tem uma particularidade, é remo feminino. E remo feminino é um exemplo também da adaptação contínua do bote baleeiro a tempos modernos. Porque se na altura da baleação era absolutamente impensável uma mulher estar a bordo de um bote baleeiro, hoje em dia, eu diria com bastante segurança, que nos últimos 10 anos foi a modalidade que mais cresceu. E, portanto, recordo-me de serem poucas as companhias de remo feminino, e hoje em dia é algo bastante expressivo e mais uma vez, outro sinal de evolução com os tempos. Vela. Este é, porventura, a versão mais espetacular, mais cativante do bote baleeiro. Remo é estranho. Nós tivemos cá uma comitiva da ANL em 2000 e... não me lembro, 18 talvez, não tenho a certeza. E veio um grupo de remadores e participaram na regata da Semana dos Baleeiros, que é a maior regata que existe aqui nos Açores de botes baleeiros. Participaram em remo e em vela. E a verdade é que em remo a sensação não é particularmente confortável para quem chega à primeira vez e está habituado a outras modalidades de remo. É mesmo diferente. No entanto, à vela é amor à primeira vista. E eu acho que é amor à primeira vista, quer em termos estéticos e visuais, quer na experiência a bordo. É algo que as pessoas realmente... Filipe, isto atinge que velocidades da tua experiência? A minha velocidade máxima já registada foi 13,26. Sem corrente? Diga? Sem corrente? Por acaso foi no canal Pico Faial, que é um sítio concorrente, mas até a mim me custa acreditar nisto. Na altura não foi a favor da corrente. Uhum. E houve vários botes que naquele dia registaram isso. Portanto, nem sequer foi... Às vezes há uns picos no GPS que não podemos dar muita atenção. Mas não foi o caso. Houve mais que um a registrar velocidades acima dos 13 nós. E este verão tive uma saída em que atingimos os 12. E 12 nós já é bastante excitante nisto. O bote baleeiro atinge facilmente 6 nós à vela. Bastante facilmente. Depois em popa, já com vento mais fresco, atinge com relativa facilidade os 10. Dos 10 para cima já é interessante e já não acontece todos os dias, mas é uma sensação bastante
é espetacular, isso não há dúvida nenhuma. Olha, e uma particularidade engraçada é que vocês nas ruínas aquilo está sempre a meter água, não é? Com ventos fortes, a borda fica ali ao nível da água, tentamos evitá-lo, mas não poderemos dizer de maneira nenhuma que não é normal metermos água dentro e termos que esgotar durante as regatas. Isso faz parte. Faz parte do animal. Isto é preciso lembrar que é um barco sem patilhão. Exatamente. Essa foi uma característica que se calhar só ficou mais visível ali numa das imagens na filmagem que vimos inicialmente. Se adornar demasiado e meter água, vai ao fundo. Não é? É um fundo, grosso modo, redondo, com não é uma quilha, mas tem um subsame com talvez meia dúzia de centímetros. Portanto, no fundo não tem nada para baixo. O sítio mais profundo do bote é o leme, e no leme deve calar cerca de 60 centímetros, quando muito. Portanto, não se passa nada da linha de água para baixo, tanto é que estes botes são varados e são colocados dentro da casa à mão. Né? Arrastamos-los por cima de uns bocados de madeira, que chamamos bancos nas lajes, e colocamos-lo dentro da casa todas as vezes que o utilizamos. Portanto, é um veleiro de 40 pés. Vocês estão a ver aqui uma imagem onde é visível, são mais de 50 metros de área vélica aqui. Quantos graus é que isto faz numa bolina, Filipe? Quanto é que se consegue fazer? Na minha experiência, em média, em condições ideais, nós conseguimos aproar a 45. 45 graus, é muito Sim. Bom. Para quem não tem patilhão, não é? Eles têm, eu não consigo uma média muito menos do que 10 graus de abatimento. Como não temos patilhão. Portanto, em termos reais, à bolina fazemos cerca de 55. Essas condições. Okay. Mais coisa, menos coisa, mas em média, para mim, eu conto com 55 em condições normais. Não é extraordinário, mas não é muito mal para um barco sem patilhão. Só mais uma foto aqui A tripulação normal são quantas pessoas, Filipe? São sempre 7. Em todas as modalidades. São sempre 7. E as funções a bordo, quais é que são? Bem, a remo é óbvio, não é? São os 6 remadores, cada um com o seu remo, os remos muito específicos. O timoneiro tem papéis vários que não são sempre compreendidos. Eu costumo dizer que o timoneiro de remo, o oficial, na linguagem do botes baleeiros, é talvez das tarefas mais subvalorizadas que existe. Porque a maior parte das pessoas imagina que aquilo é gritar com os remadores e garantir que se chega à meta, que se vai em linha reta. E garantir que se vai até à meta em linha reta é na verdade, um dos objetivos, e que não é tão fácil como se possa pensar. Não porque seja difícil levá-lo a direito, mas porque há outras disputas pela nossa atenção. E, portanto, um oficial num bote baleeiro tem 6 remadores à sua frente e tem 6 pás num alcance de 10 metros umas das outras, para controlar, e se estivermos a tentar garantir que os 6 remadores mantêm uma postura técnica e não cometem erros e que estão a fazer as coisas bem feitas, terem atenção 6 corpos, mais 6 pás, mais adversários, e ainda ter alguma atenção sobre uma função de estabilização do bote para retirar balanços para ajudar a remar, e estar a atacar e a defender com o adversário ao lado. Às vezes é preciso algum treino. Eu surpreendi-me muito com isso nos primeiros anos. É preciso um esforço muito maior do que se pensa para manter a proa no objetivo sem grandes distrações, porque realmente é uma enorme concorrência pela atenção. Na vela é muito em função do oficial. Há oficiais que são muito omnipotentes, que gostam de ter leme e escota, que têm tripulações que não acumulam mais responsabilidades do que manter o bote equilibrado em termos de peso. Portanto, há estilos completamente diferentes. Eu, pessoalmente, sou um enorme fã de delegação de competências. Eu gosto que toda a gente a bordo tenha tarefas. As inegáveis são leme, escota, que pode ser acumulado por uma pessoa, escota da vela grande, e escota à frente da gibra, na terminologia baleeira, que é o style. Okay. E, portanto, esses 3 não são 3 tarefas óbvias.
Os restantes podem ser só para equilíbrio e um deles terá que participar pelo menos mais um no ato de subir as velas, que é algo que vamos ver a seguir. Mas qualquer oficial poderá atribuir tarefas diferentes, como eu faço, porque sou, como disse, enorme fã da delegação de competências e gosto muito que estejam mais olhos no campo de regatas para verificar o que é que se está a passar do que apenas 2 ou 4. Esta é uma particularidade das regatas de vela em bote baleeiro. O bote baleeiro, eu costumo dizer, é como o crocodilo, que é, no mundo da náutica, um catamarã, se calhar é mais simples, são muito rápidos em linha reta. Quer para a frente, quer para trás, têm uma aceleração muito rápida e deslizam muito bem, mas são terríveis a virar. E então a manobrabilidade de um bote baleeiro é francamente baixa, precisa de muito espaço e é bastante arriscado fazê-lo com alta densidade de botes. E então a largada convencional de vela não é possível. E então o bote baleeiro tem uma largada que até ver é a única que eu conheço assim e que está neste slide, que o que é feito? Os botes preparam-se com os mastros no ar, que é a fotografia da esquerda, e são todos presos a reboque uns aos outros numa fila que depois é colocada pelos barcos, as lanchas que eram de apoio à caça da baleia, que hoje são de apoio às regatas, colocam a linha perpendicular ao vento. E depois, com uma bandeira e com um apito, é sinalizada a largada, que é a fotografia da direita, no momento em que se sobem as velas e se soltam os botes. E, portanto, para quem está a ver terra, é um momento bastante, visualmente, muito interessante, porque dependendo da distância, ou mal vemos os botes ou não os vemos de todo, e de repente podem surgir um número grande de velas, grandes, como já viram também nos outros slides, no meio do mar. Bem, esta fotografia é a primeira onde aparecem as lanchas da baleia, que é um elemento que já falei aqui superficialmente. Estas 3 lanchas que estão aqui ao fundo, cheias de espectadores, são lanchas que eram de apoio, chegaram numa fase muito final da baleação. Portanto, durante a maior parte do tempo, os botes eram autónomos e rebocavam até as baleias para terra a remos e à vela. Numa parte final, já há lanchas, já há motores, as primeiras gasolineiras, que dão algum apoio à atividade da baleação. Hoje estas lanchas servem para transportar os botes para os locais das regatas, que todos os fins de semana mudam, vamos para um lugar diferente, servem para lanchas de júri e servem, como veem neste caso, para espectadores apreciarem as regatas do mar. Esta é a final de uma regata de remo em 2013 à chegada. Portanto, este momento é interessante. Esta foi por acaso a minha primeira regata como oficial, em 2013. E estas fotografias, este é um cenário interessante porque as fotografias são do mesmo momento de ângulos opostos. E, portanto, temos as lanchas no mar a fazer aqui a linha de chegada, há de haver umas boias algures a sinalizar a chegada, e em terra ao fundo, eu vou passar aqui o slide porque aqui verão melhor, conseguem ver lá em terra as pessoas por cima das pedras na costa a assistir à regata. E este é um elemento dos botes baleeiros que é de um valor incalculável, que é o interesse público. O facto dos botes baleeiros trazerem esta bagagem do passado, da época da baleação, onde se desenvolveram afinidades, onde se desenvolveram rivalidades, muito dessa energia transmitiu-se para esta época do desporto, a época contemporânea, e o interesse público no Pico e no Faial é francamente espetacular. Portanto, as regatas conseguem juntar facilmente no Pico 150 a 200 participantes num fim de semana. Isto são participantes dentro dos botes baleeiros, só em companhias. E, portanto, se vocês, para terem uma noção, o Pico tem, o último censo, não chega a 14 mil habitantes. E para em 14 mil habitantes conseguirmos reunir todos os fins de semana 150 a 200 pessoas numa atividade destas, estamos a falar praticamente 1 a 1,5% da população. Isto equivaleria em Lisboa a fazermos uma regata com 5 mil participantes. Portanto, é uma expressão brutal. E esse é outro dos milagres, digo eu, quando há pouco falei-vos da situação da sobrevivência à transição da época da caça para a época do desporto como um primeiro grande feito do bote baleeiro.
Outro enorme feito do bote baleeiro é é de conseguir aglomerar números avassaladores para a nossa escala de pessoas, quer a participar, quer a ver. Filipe, aqui só em termos de gestão do tempo, temos 10 minutos. Sim. Estou a acompanhar, vou tentar. Vamos ver se chegamos com isto ao fim. Portanto, esta é uma fotografia da forma como transportamos os botes para as regatas que acontecem ao longo do verão. O mês de julho e agosto é todos os fins de semana praticamente há regatas, e é assim que nós transportamos os botes para os diferentes lugares para as provas. Esta é uma imagem de uma manhã, no sentido Lajes-Ponta da Ilha, para leste, e no final do dia, no regresso, já a vista de dentro do bote, a anterior era a vista da lancha, seria este o cenário ao final do dia a regressar às Lajes após um dia de regatas. Portanto, mais uma vez, aqui a adaptação das lanchas que tinham funções diferentes a esta nova realidade e que funcionam tão bem, são indispensáveis para o dia-a-dia nestas competições. Tem aqui uma ou duas fotografias para tentar... Vimos um pouco naquela fotografia da calheta de Nesquim, onde estavam as pessoas por cima da costa a ver a regata. Calheta, que é um dos esportes mais pitorescos e incríveis da costa sul do Pico. Aqui esta foto é para mostrar um bocadinho a intensidade com que vivem os atletas estas modalidades. Portanto, esta é uma tripulação, a companhia de remo feminino. E esta remadora que aqui está acabou de ganhar a sua primeira regata. E mais do que ganhar a sua primeira regata, ela está a remar no remo onde o pai dela remou. E, portanto, o pai dela foi remador neste bote, no Maria Armanda, neste remo, que é o remo da boga, que é conhecido por voga em termos nacionais, aqui regionalmente nos botes baleeiros é o remo da boga. Não sei explicar exatamente essa transformação, até porque a maior parte dos nomes vem de origem anglo-saxónica e não nacional. E o pai dela está emigrado em França, já não está cá há algum tempo, e achei esta fotografia quando fui ver as imagens do final da regata. Foi uma fotografia que guardei para sempre como a representação da paixão e da intensidade com que os atletas vivem estas provas. Aqui uma versão masculina de uma tripulação que veio a tornar-se uma tripulação histórica, uma companhia histórica aqui no panorama regional, mas na altura estava a dar os seus primeiros passos. São fotografias que se calhar me dizem mais a mim por questões emocionais, talvez, do que a quem esteja a ver de fora, mas o objetivo era realmente transmitir que se participa nestas provas com uma intensidade que é difícil de perceber sem ser presenciada. Virando aqui um pouco a página, vamos aqui para um evento que foi o evento mais especial para mim, que gosto de divulgar o bote. Ter tido a oportunidade de levar o bote baleeiro, o Maria Armanda, foi a Lisboa, à Volvo Ocean Race em 2017, e nesta imagem, depois de arriarmos o bote já não me recordo o nome, onde tem o travel lift para o pé da torre inclinada, já não me recordo o nome. Depois levámos o bote para Pedroços, onde estava... Talvez. Estava no mar o Brunel e o Dongfeng a treinar. Para mim foi um momento muito excitante, porque a bordo do Brunel estava o Peter Burling, o Blair Tuck, que tinham sido nesse ano medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, tinham ganho a America's Cup com a Emirates Team New Zealand, e estavam aqui no Brunel. Houve uma história muito engraçada que resulta daqui, que já não vamos ter tempo provavelmente para ver, mas havia um convidado de honra a bordo do Brunel chamado Dirk Rydell, que é um velho lobo do mar que já havia vencido a Volvo Ocean Race 2 vezes, e o Dirk Rydell viu o bote baleeiro no Tejo, e quando chegou à terra desceu do VO65 do Brunel e veio quase literalmente a correr para o bote baleeiro para saber o que era aquilo. Eu passei cerca de 1h30 à conversa com ele, a explicar-lhe tudo sobre o bote, porque ele estava encantadíssimo. E isto foi um de vários exemplos. A Liz Vardley, que era a proa do Turn the Tide on Plastic, também teve demonstrações de espanto com o bote baleeiro, o Damien Foxell, e foi neste evento que eu percebi que até a nata e alguns dos maiores personagens da vela ficavam de olhos arregalados com o bote baleeiro. E, portanto, foi claramente um momento de consciencialização de que aquilo que nós temos em mãos é muito mais do que apenas mais uma embarcação tradicional com uma certa graça. É algo que é capaz de fazer virar cabeças
a uma escala bastante impressionante. Esta é uma recordação muito engraçada. Foi uma experiência que eu nunca havia tido até este momento. Foi durante a Volvo Ocean Race em Lisboa. Nós estávamos a fazer uns passeios no Tejo e um dos dias havia uma regata a acontecer que, pelas minhas estimativas, teria cerca de 30, pelo menos 30 barcos de cruzeiro. Nós estávamos fora de Belém, o vento caiu completamente e eu cruzei em sentido contrário com esta frota. E como sempre o bote baleeiro onde passa gera atenções, faz virar cabeças, provavelmente nas pessoas presentes neste momento, nesta palestra, deduzo que haverão vários que se calhar estavam a bordo de alguns destes barcos. E eu fui inundado com perguntas, o que é isto, onde é que vem, e eu estava com a maior satisfação a comunicar às pessoas que o bote estava visível em Pedroços, que poderia ser visto no recinto da Volvo, que poderiam até andar nele. Foi um momento de enorme atenção, fomos o centro das atenções durante aqueles instantes, mas quando cruzei a frota, de repente ficámos sozinhos. Eles iam no sentido Terreiro do Paço e eu ia no sentido mar. E às tantas fiz uma chamada para terra, tinha o VHF comigo e perguntei se havia alguém em terra à espera para fazer uma saída no bote. Quando me disseram que não, eu disse, então vou virar e vou tentar ir mais um pouco, ver se consigo apanhar um ou dois destes barcos de vela de cruzeiro. Dei a volta e comecei a recuperar terreno e apanhei os mais lentos, obviamente, o primeiro, o segundo, o terceiro, e até à 25 de Abril íamos ali num largo e nós estávamos a ganhar terreno de uma forma surpreendente. Quando chegamos à 25 de Abril, o vento ficou mais popa e começaram a subir os balões. E aí eu pensei, bem, agora já não temos hipótese. A verdade é que quando nós saímos da frota, já no Terreiro do Paço, só havia 2 barcos à nossa frente. E esta é uma fotografia desse dia em que eu fiquei absolutamente surpreendido com o desempenho do bote e sei que naquela noite, na entrega de prémios desta regata, foi algo muito comentado, o desempenho do bote baleeiro neste evento. Essa história é fabulosa. Foi mesmo marcante essa. Esta aqui também para mim tem uma importância enorme, porque o bote baleeiro é interessante a remo, é interessante à vela, mas aquilo que o torna absolutamente único, para além de ter apanhado baleias, e daquilo que eu tenho conhecimento, é a sua capacidade de transitar entre vela e remo. Esta é uma prova especial que só acontece uma vez por ano, que se chama a prova de Prícia. E esta prova começa com o bote em terra. E então nesta prova são demonstrados algumas das capacidades mais exclusivas do bote baleeiro. O facto de que ele é passível de ser varado e arriado com as mãos, e esta prova, a seguir a este momento, que é o de arriar o bote, é feito um percurso a remos, cerca de meia milha, e depois chegamos a umas boias onde fazemos a transição para a vela. E para vocês terem uma ideia, conseguem ver dentro deste bote está o mastro arrumado e a vela, lá no interior, por baixo do leito de popa. Esta transição é feita no mar, sem ferramentas, pode ser feita em menos de 1 minuto, desde a última remada a ter a vela grande no ar. E isto é uma capacidade que eu acho bastante espantosa e que não conheço outros barcos destas dimensões, desta proporção, que tenham esta capacidade de transformação. Finalmente, e já em cima da hora, uma palavra para o futuro. Aqui temos uma fotografia de jovens fora do Clube Náutico, outra vez o mesmo cenário onde nós começamos tudo isto, na rampa do Clube Náutico das Lajes do Pico. Temos aqui um grupo grande de jovens entusiasticamente a fazer uma saída, foi uma foto deste verão também. É algo para o qual eu queria contribuir, tentar garantir que estes níveis de participação que nós vimos até agora se mantenham durante os próximos anos, e é necessário algum esforço para adaptar às gerações vindouras e à evolução permanente destas novas gerações que têm necessidades diferentes, têm tolerâncias diferentes, e portanto é algo para o qual eu tenho alguns projetos, mas já não temos muito tempo ou tempo nenhum para continuar. Já não temos nenhum, Filipe. Já não temos nenhum. Portanto, fica por aqui, estamos no final de... É uma pena, porque tínhamos aqui tema seguramente para mais 1 hora. É uma pena, temos mesmo de interromper, porque às 22 vai começar o outro webinar. Como é que chama o teu alojamento nas Lajes do Pico, Filipe? Casa dos Caldeiras.
Casa dos Caldeiras. Dos Caldeiras. É um pouco como os botes, é intergeracional. Foi do meu avô, foi do meu pai, agora é meu também. Ok, portanto, quem quiser ir passar umas férias nas Lajes do Pico, usufruir do fabuloso que é as Lajes do Pico, ir ver baleias e depois experimentar os botes baleeiros, tem uma boa possibilidade de alojamento nos alojamentos do Filipe. Entretanto, Filipe, esta é a primeira vez que participas num webinar nosso. Sim. Temos aqui tema para outras conversas futuras. Passou muito rápido o tempo. Foi aflitivo. Pensei que fosse render mais. Foi muito rápido, mas não dá mesmo. Nem consigo sequer percorrer aqui as perguntas. Muito obrigado a todos que participaram, sobretudo ao Filipe, que se disponibilizou para ser orador e que nos falou desta forma apaixonada sobre os botes baleeiros. Vamos terminar e espero voltar a ver-te aqui no webinar nosso, Filipe. Muito obrigado. Obrigado, boa noite a todos, bom ano. Obrigado.